Vou chamar para subir com a gente aqui o Cacai, né? Nosso jurista, advogado, e que pode falar dessa ilegitimidade do impeachment, né, Cacai? Não, a gente estava comentando, Cacai, que alguns juristas, até ligados a questões humanísticas... Só um minutinho, que está baixo para mim aqui. Só um minuto. Tá, vai lá. Pode ir. Deixa eu ler os superchats. Lê os superchats, Dri. Agradecer aqui, galera, colaborando. Grande Soraya Mendes, nossa jurista. Falando em jurista, aí, temos audiência. Deixa eu te chamar aqui de novo para vir conosco. Ela diz, um alívio essa análise sobre a incompreensão do PT em relação a 2013. Pessoalmente, junto com outras figuras acadêmicas, organizei um livro sobre esse momento perdido pela esquerda. Há muito a falar sobre isso ainda. Vamos trazer a Soraya para falar sobre isso. Você pega quem são a nova geração política que surge aí, surge na ultradireita através dos chamados influenciadores, sendo que os primeiros que trabalharam nas redes sociais foram os jovens progressistas aí. Cacá, a gente estava falando aqui de alguns juristas, eu estava mencionando objetivamente aquele ligado ao Conectas, que tentava legitimar aí o impeachment, alegando a falta de condições de governabilidade, aí algo não previsto na Constituição, né? Mas você teve muito endosso aí de juristas tidos como progressistas na época, não teve? Oi, primeiro um abraço para vocês, para Adri, para o Renato, para você, Nassif. Estou com saudade de você. Veja bem, o problema é que nós, de certa forma, banalizamos o Instituto do Impeachment, né? Quer dizer, um país ter 2 impeachment em tão pouco tempo é uma coisa que preocupa. E, obviamente, no impeachment da Dilma não tinha nenhum motivo jurídico para ter impeachment. Isso aí foi uma criação, infelizmente, endossada pelo Miguel Reale e por vários outros advogados, porque o impeachment é um processo jurídico, mas muito mais político, né? Agora, especialmente nesse momento, a gente tem um presidente da República que é um serial killer, em termos de crime de responsabilidade, um serial killer. Ninguém nunca cometeu tantos crimes de responsabilidade. Porém, nós temos esses poderes imperiais nas mãos do presidente da Câmara. Quando nós entramos naquele super impeachment, aquilo era... Nós colocamos 129 pedidos de impeachment que existia e fizemos uma espécie de uma compilação para pegar todos aqueles crimes que estavam ali. Mas o Congresso Nacional hoje está cooptado, está completamente cooptado. Então, nós temos que ter muito cuidado com a questão do impeachment. Eu participei de um debate com a Bia, uma professora lá da UNB, e ela disse que tão grave quanto ter um impeachment sem ter crime algum, como foi o caso da Dilma, é evidente, hoje todo mundo reconhece, o próprio Temer reconhece, Luiz Roberto Barroso reconhece, é você ter vários crimes de responsabilidade sem ter a possibilidade da discussão do impeachment. O impeachment, ele, talvez até pela maneira de governar da Dilma, eu me lembro que eu tinha um senador da República do PT, à época, que me confidenciou que tinha um ano que estava tentando falar com o presidente da República. Então, assim, na época da ditadura, Nassif, você, um homem que acompanha muita política, eu conversava com alguns ministros da época, mesmo o ditador de plantão, o general de plantão, ele separava um dia na semana para receber político. Terça-feira à tarde ficava recebendo político. Então, o impeachment, como está, ele é um processo muito mais político do que jurídico. E, infelizmente, a classe jurídica, ela serve para tudo, né? Agora, por exemplo, nós vivemos um momento gravíssimo, existe um golpe permanentemente em curso, na minha visão. As pessoas pensam que o golpe é aquele acordar de manhã, ligar a televisão, está lá um general lendo as 6 e as 5. Não é assim. O golpe se dá com a ruptura das instituições, o que está acontecendo. Agora mesmo nós acompanhamos, e todos nós acompanhamos de forma aflita, vários juristas, inclusive o Ives Ganda, que era uma pessoa que até então tinha respeitabilidade, defendendo que o artigo 142 da Constituição pode ser feita uma subleitura para falar que as Forças Armadas é uma espécie de tutor da nação. Exato. Interessante. Aquela grande livraria lá, Renato, me esqueci, falhou o nome agora, da Espanha, eu fui contactado ontem pelo grande Geraldo Prado para pedir para falar com o Pertence. Está sendo feito um livro com intelectuais da área do direito constitucional, especialmente,
para dizer do absurdo que é essa subleitura do artigo 142. Então, o impeachment, como é um processo muito mais político que jurídico, nós ficamos nas mãos de um Congresso Nacional absolutamente lamentável à época. O presidente do Congresso era quem era, e como ele não teve o apoio do PT num processo que corria dentro do Conselho de Ética, ele conseguiu uma maioria lastimável para fazer o impeachment. Mas com o apoio, você tem toda a razão, assim, com apoio, às vezes explícito, às vezes implícito, porque o silêncio é, às vezes, o pior do forma de apoiar, né? Quer dizer, a covardia, às vezes, é a pior forma de apoiar. E a classe jurídica serve para isso, como está servindo agora para essa discussão absolutamente desnecessária do artigo 142 da Constituição. Nassif. Aí entra um ponto que é o pior momento da opinião pública, que são os chamados movimentos de onda. Isso é algo que vem lá de trás. Você cria uma onda, cria um inimigo, leva ao linchamento. É um processo de psicologia de massa que afeta desde torcida de futebol, mas afeta profundamente o jornalismo. E o jornalismo, você tem, desde o início aí da mídia corporativa, o macartismo foi isso. Você cria a figura do vilão e vai todo mundo naquela direção, e daí as pessoas não têm coragem aqueles que pensam de forma independente, não têm coragem de investir contra a onda. Isso é que leva... Eu tenho meu livro lá, o Jornalismo dos anos 90, que eu analiso 25 casos de linchamentos que ocorreram da mídia naquele período, que eu acho que eu fui o único jornalista na época, lá, da grande imprensa, lá, que fez o contraponto. Porque você tem um medo... Você tem dois tipos de medo, né? O primeiro medo, o que é? Você concordar com a maioria, você não precisa provar nada. Você concorda com a maioria. Para você fazer o contraponto, você precisa ter muita segurança, porque senão você vai ser esmagado lá. E daí você tem o elemento das desconfianças. O Glenn Greenwald ele tem feito boas críticas à cobertura americana da guerra da Rússia com a Ucrânia. Qualquer pessoa que saia daquela linha de cobertura é vista como um patriota. A UOL trouxe outro dia uma matéria muito interessante de duas jornalistas ucranianas denunciando o sistema de informação da Ucrânia por espalhar fake news sobre a guerra. Que os russos mataram isso. Mas aqui, na cabeça simples do leitor, há o receio de criar aquela ideia. Pô, se eu estou atacando aqui essa cobertura, é porque eu estou defendendo a Rússia. Então, se torna impossível, digamos, o julgamento frio. Eu condeno a invasão da Ucrânia, condeno Putin e condeno o que o Biden e o Zelensky estão fazendo. Então, digamos, esse sentimento de onda é que levou impulsionado pela Lava Jato, é que levou a isso aí, uma minoria reagindo contra isso, sendo taxada de mercenária, disso e daquilo, e quem sabia que estava errado aquilo, com medo de falar, e os oportunistas cavalgando a onda, né? A ponto do Michel Temer hoje ser um cara enaltecido ainda, rapaz, um cara que desde a carreira dele foi bancado pelo jogo do bicho, o que tem de pior da política, enaltecido como um democrata aí, né? Eu queria dar uma viradinha de página aí, Cacá e Nassif, falar um pouco sobre essa CPI do MEC e a própria prisão, né, do Milton Ribeiro, com o Cacá, eu queria ouvi-lo em relação a isso. O que vocês acham? Primeiro, é importante fazer essa CPI do ponto de vista republicano? 2, é oportuno fazer do ponto de vista eleitoral? Aí começar pelo Cacá e depois passar para o Nassif. Olha, eu entendo que motivos para uma CPI existem de sobra. Quer dizer, a importância de se investigar. A CPI, o que é? Vou dizer o óbvio, é um braço do Poder Legislativo, segundo a Constituição, com poderes inerentes ao Poder Judiciário. Então, tem uma força muito grande. E cada vez mais as CPIs tomam um papel importante aí na discussão de alguns assuntos. A CPI, que paralisou o país, talvez tenha sido, eu já advoguei em várias delas, nessa especificamente, que foi a CPI da Covid, da pandemia,
infelizmente não teve efetividade maior. Esse é um fato. Quer dizer, à época eu já questionava, conversei com vários senadores, escrevi, falei aqui com vocês, inclusive mais uma vez no programa, que se nós não mudássemos esses poderes imperiais nas mãos do Procurador-Geral para oferecer o processo crime e contra o Presidente da República e também do Presidente da Câmara segurar os processos de impeachment, nós frustraríamos a nação, não teria efetividade. Porém, nesse caso do MEC, eu acho que é muito interessante, porque o que parece estar acontecendo, não só nesse ministério, eu estou dizendo que existe um golpe em curso, é porque existe uma desestruturação de todas as áreas, né? A saúde está desestruturada, o ministro da Saúde da época da pandemia não sabia o que era o SUS. Você vê o que é feito na educação, na cultura. Amanhã vai ser votado o veto, nós estamos tentando derrubar os vetos das duas leis para a parte cultural, mas com todas as dificuldades. Este caso específico do MEC, ele chama muita atenção, porque me parece que realmente era um balcão de negócio de forma geral ali. Eu, no primeiro momento, achava que era desnecessário ter a CPI, porque você tem uma investigação em curso, você teve a prisão do ex-ministro, há muito pouco tempo, o ex-ministro da Educação, você está em investigação bastante, mas quando eu vi que o delegado que fez a prisão foi afastado, que houve a decretação do sigilo, o Brasil virou um país inacreditável. Você decreta o sigilo da entrada das pessoas, daqueles pastores, durante 100 anos. É o que o Lula está dizendo. A primeira providência dele, no 1º de janeiro, vai ser derrubar essa quantidade de sigilo que tem. Então, isso chama, Nassif, obstrução de justiça. Na verdade, o que nós estamos vendo ali é um processo recorrente de obstrução de justiça. Delegados que são mudados, delegados que são transferidos. Então, neste caso, Renato, eu acho que é necessário uma CPI. A oportunidade dela é difícil, assim. Eu advogo em Brasília há 40 anos. A partir de julho, quando tem uma eleição presidencial, Brasília vai ficar esvaziada. O Congresso Nacional fica esvaziado. A não ser que, dada eu diria, a visibilidade de audiência que teve a CPI da pandemia, as pessoas, os senadores responsáveis, acreditam que essa vai ter uma visibilidade tal que é melhor fazer campanha por ela do que fazer a campanha voltando para os estados. Eu penso que, como está havendo um processo de obstrução das investigações, isso é gravíssimo, gravíssimo. Eu já apanhei muito dos meus amigos de esquerda, porque eu sou contra, por exemplo, a necessidade de colocar, de nomear o Procurador-Geral da República na lista tríplice o mais votado. Eu acho que a Constituição diz que você não tem lá os critérios para nomear, mas não, a esquerda fez isso. A esquerda reconduziu o Janot, depois de tudo que o Janot tinha feito. Então, nesse momento agora, aí, quer dizer, o PT, com todas as críticas que pode fazer, foi extremamente republicano, prestigiando a Polícia Federal, prestigiando o Ministério Público. Não é o que ocorre nesse governo. Nesse governo nós estamos vendo, frequentemente, as tentativas de obstrução de justiça, afastando pessoas de cargo, decretando sigilo. Então, a CPI tem um poder muito grande. Eu acho que ela vem em boa hora. Vamos ver se vai pegar. Porque tem CPI que não pega. CPI, a gente conhece muito, eu já advoguei em várias CPIs. Nós estamos muito perto das eleições. A tendência da Brasília é esvaziar nesse período. Mas nós temos essa grande visibilidade da CPI da Covid, que eu acho que é um pouco que está levando em consideração alguns senadores. É isso aí, tem que ver se dá tempo, né, Nassif? O que você acha? É oportuno uma CPI agora? O governo quer que seja depois das eleições. O Nassif já cobriu muitas CPIs na vida dele, ele conhece os ritos e os ritmos. Teve uma delas, lá, a CPI dos precatórios, que o responsável era o Maluf. E conseguiram levar todas as sucursais da imprensa lá em Brasília a jogar a culpa num testa de ferro do Maluf, isentando o Maluf. Né? Mas eu acho que a CPI, mesmo com o Brasília esvaziado, quer dizer, a repercussão da cobertura da mídia vai ser total. Né? Imagina, em plena campanha do Bolsonaro, tentando explorar a questão da suposta honestidade e tudo, o conjunto de informações que vai vazar da CPI. Né? Que nem foi, por exemplo, você pega a CPI da Covid, não teve desdobramentos
jurídicos, aí, penais, mas teve desdobramentos políticos muito grandes, né? Expôs de uma forma massacrante aí a incompetência de Pazuello, o envolvimento de militares. Então, eu acho que politicamente é uma bomba nesse momento. Né? Tem aqui o César sugerindo a CPI da Caixa, que ia dar muito voto feminino. Imagina a CPI dos assediadores da Caixa. Agora, você viu a foto do vice-presidente da Caixa, um cara de luta livre, aí cercado daquelas beldades de... Meu Deus do céu, virou o país dos cafajestes. O Cacá, você que é um poeta aí que enriquece os nossos WhatsApps com os poemas, como é que você vê o Brasil um país de cafajeste, rapaz? Cafajeste sempre foi mal visto aí pelos poetas, né? Esse talvez seja o pior efeito desse governo, dentre os vários efeitos deletérios, é que eles, de certa forma, eles se jactam da ignorância, eles têm orgulho da ignorância deles. Né? O Ulisses tinha uma frase que até então eu achava que era absolutamente certa, que é assim: você acha que esse Congresso é ruim? Espere o próximo Congresso que você vai ver que ele não é tão ruim. Eu acho que esse Congresso atual, que foi eleito nessa onda de não política, né, que foi o que elegeu o Trump, foi o que elegeu o Bolsonaro, dentre outras coisas e tal, e elegeu esse Congresso absolutamente medíocre, ele talvez, pela primeira vez, vá desmentir o doutor Ulisses, que vai vir um Congresso melhor. Não é possível que vão ter ainda essa onda de cafajestes, essa onda de desinformados. As pessoas, assim, têm hoje, eu digo o seguinte, para a pessoa se sentir ridícula, ela tem que ter noção do que é ridículo. Esse governo não tem noção do ridículo. Eu, quando, às vezes, vou num teatro e tem um ator muito ruim, eu sinto aquela vergonha alheia, eu fico intimamente envergonhado por aquele papelão que a pessoa está passando. Esse governo, ninguém passa papelão, porque eles são absolutamente cafajestes e ridículos. Em várias áreas. Olha esse presidente da Fundação Palmares, ele tem vergonha de ser negro. Olha agora, dando a medalha da Biblioteca Nacional a esse cidadão, esse deputado que foi condenado. Mas o Brasil perdeu completamente a estabilidade institucional. Tem coisas acontecendo na minha área, que eu presto muita atenção, que são coisas preocupantes. Por exemplo, você tem aquele Alan dos Santos que tem contraído um decreto de prisão do ministro do Supremo e não consegue colocar o cidadão na lista vermelha para que ele fosse preso nos Estados Unidos. Ele participa de reunião com o presidente da República. Quer dizer, eles têm verdadeiro orgulho de serem ridículos. Eles só não sabem disso, porque eles já estão... Olha, eu uma vez acordei de manhã, até comentei isso aqui com o Renato Quadri, e tinha mais de 2.000 ligações no meu telefone, e as pessoas me ligando, eu normalmente tem 500, 600. Era esse Alan dos Santos que tinha colocado, eu não sabia nem quem era esse cidadão, tinha colocado lá no Instagram dele, eu não tenho Instagram e tal, ou no Facebook, eu não sei, que a China e a Coreia do Sul tínhamos uma máquina para ouvir os ministros supremos e presidente da República. Eu até me lembro que, na época, me ligou um jornalista da Globo querendo que eu desse alguma palavra. Eu falei, eu não vou desmentir, porque lá em Paços de Minas, fama de poderoso, comedor e valente, você não desmente. Eles estão me comparando a duas potências nucleares. É um pessoal completamente desqualificado. Você tem toda a razão, é uma república de cafajeste mesmo. E eles têm orgulho disso. Eles não têm vergonha disso, então é difícil você enfrentá-los. É difícil enfrentar. Lá em Brasília, houve até um movimento lá, eu jamais seria candidato a nada para ser candidato ao Senado, para enfrentar essa senhora que vai candidatar ao Senado em Brasília. O Bolsonaro levou a tal da Maris para candidatar ao Senado em Brasília. Olha como é que pode uma coisa dessa. Então, aliás, concorrendo contra a Flávia Arruda, que foi ministra dele, né? Que é uma loucura. Ainda é ministra dele, mas aí você tem uma composição interna lá que a gente está acompanhando. Ou seja, é muito triste o que está acontecendo. Falta de pessoas com mínimo de caráter, com mínimo de decência, vai corroendo as estruturas. É uma coisa inacreditável. Na minha área, eu estou vendo cada vez mais dificuldades no meu jurídico, com pessoas que realmente se assumem. O Brasil hoje é um país onde os cafajestes efetivamente dominaram a área política e em boa parte, aquilo que Nelson Rodrigues falava, assim, os idiotas vão vencer.
Porque eles são muitos, não é pela qualidade, é porque eles são muitos. Né? Nassif, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que, fazendo uma análise também por esse lado, se a CPI vier forte, se a mídia de fato tradicional colocar foco nisso, você vê o risco de construir-se aí alguma terceira via? Ou é o seguinte, é Lula no primeiro turno e um abraço? A terceira via é uma ficção aí. O que a gente tinha comentado antes, eles são incapazes de produzir um programa, um sonho. São incapazes sequer. Se você pega Bolsonaro e Lula, ambos têm discursos diretos para o seu público, qual falando para o seu público. O Bolsonaro fala o que o seu público quer, o Lula fala o que o seu público quer. Um propõe a barbárie, o outro propõe a civilização, mas ambos falam para o seu público. Né? Quando você pega a terceira via, rapaz, aqui o sujeito falou bonito. Nossa, o presidente do Senado falou bonito, vira a terceira via. Simone Tebet teve uma boa participação na CPI, vira a terceira via. O Alessandro Vieira é um bom interrogador, porque é delegado, vira a terceira via. Então, não adianta. Isso aí ocorre desde o momento em que o PSDB, lá atrás, abriu mão do protagonismo político e deixou nas mãos da imprensa. Foi quando o Roberto Tivita atrás os jornais fala: nós somos a única oposição aqui. Perderam todo o espaço que tinham antes lá, esse poder morre com o impeachment, mas os partidos políticos, chamados liberais, foram incapazes de sair do discurso de ódio e do discurso do contra. Pega o próprio Ciro. É uma coisa maluca, viu? Você pega essa tentativa do Ciro agora. O Ciro ele faz um discurso muito mais típico do Bolsonaro, ataca temas morais do Lula, enfatiza a questão da corrupção. O som dele fala: se você quer tirar o Bolsonaro, vote em mim, porque daí eu vou para o segundo turno com o Lula. Esse país endoidou, rapaz. Endoidou. E o terceiro turno, a terceira via é isso aí, né? Você pega o João, aquele que tem 0 ponto lá, o genro lá do Abílio Diniz lá. Felipe Dávila. Não pontua. Daí ele fala: não, eu tenho certeza absoluta que a maioria absoluta da população quer a terceira via. O cara que não pontua. Outro dia até interessante, tem um rapazinho da Globo que cobra a parte internacional, às vezes é meio ingênuo lá. O Guga Chakra, que falou que o Lula Guga Chakra. Ele faz coisa estranha. Aqui, eu cobri a eleição da França lá, quando estava 50-30 lá para o Macron, todo mundo falava que era lavada. E quem tinha menos 5%, 8% ou 10% de votos, não era nem mencionado. Aqui todo mundo é ouvido. Você pega o meu ex-colega, o William Vac, se o cara pontuou 0, é recebido para entrevista lá, porque é a terceira via. Isso aí é de um ridículo, é de um ridículo monumental. Né? O mercado já foi para o Lula agora aqui, mas nem mercado para a terceira via. Né? E daí, quando você pega a terceira via, pega lá o governador de Minas, lá, o Zema, pega o que ele está aprontando na terceira via, aprontando na CEMIG, com o Partido Novo, aquele partido da moral, da privatização e tudo. São todos... Eles estão... Tem uma questão que a gente também tem que colocar na mesa, eu concordo com você, que é o Brasil, a política virou um grande negócio, né? Porque você vai ter bilhões de fundo partidário. Então, esses partidos que sabem que não tem nenhuma chance, mas eles se colocam exatamente para conseguir o fundo partidário. O PT é o segundo partido que terá a quantia maior de dinheiro, mas tem o partido lá, Unidos, não sei o que lá, que vai ter mais de quase 300 bilhões. Então, virou um grande negócio. Né? A fusão do DEM com o PSL, né? União Brasil. Comentando com alguns políticos do PSDB, que a gente tem uma certa saudade aí, né? Não imaginou que ia passar por isso, mas da oposição que se fazia naquela época, oposição de certo nível, onde você tinha discussão. Você sabe disso. Eu fui dono do Piantela durante muitos anos, para mim, o maior restaurante que o Brasil já teve,
lugar que eu mais gostava de ir, porque era um lugar político, você ficava discutindo no Congresso até às 10 horas da noite, altamente violentos os debates e tal, ia todo mundo perguntar, sentava na mesa o Delfim com o Delfim Neto, com o Genuíno, chegava o povo do Centrão, era uma coisa mais civilizada. Hoje nós estamos com o país dividido. E você tem muita gente que está fazendo política efetivamente para ganhar dinheiro. Então, por que eles, do meu ponto de vista, por que em parte também eles não renunciam? Porque eles querem o fundo partidário. Outro dia, eu conversando com um político muito experiente, um homem de direita, e eu perguntando para ele se tal governador ia para o partido dele, ele disse: os governadores não nos interessam, o que interessa é número de deputado para ter fundo partidário. Então, na verdade, é óbvio que essas pessoas que estão fazendo isso, você tem os mais diversos motivos, você tem o motivo da vaidade, você tem motivos de querer fortalecer, de alguma forma, um grupo político, mas a grande motivação é financeira. Eu fui chamado para debater com o Ciro, no programa que ele tem, e ele foi muito gentil comigo e tal, mas no final ele me deu a palavra para despedir, e eu falei claramente, olha, eu entendo que numa democracia, eu acho que a alternância de poder é sempre uma coisa interessante, dentro de partidos, evidentemente, que tenham um mínimo compromisso democrático com as instituições e tal. Eu falei para ele, eu acho que entendo um partido continuar para tentar o segundo turno, porque ele vai se fortalecer no primeiro turno, mas não nesse momento. Né? O Nassif disse muito bem aqui, nós temos entre a barbárie e a civilização, não é eleição direita e esquerda. Então eu falei para ele, eu acho que agora todos os democratas tinham que apoiar o Lula no primeiro turno. Porque eu entendo que ganhar no primeiro turno passou a ser uma necessidade, Renato. Eu já falei isso com você aqui. Porque se ganharmos no primeiro turno, é muito difícil o Bolsonaro querer questionar a legitimidade, porque os dois filhos dele vão ter sido eleitos no primeiro turno, vai ter amigo dele que é governador de estado. Então, a vitória no primeiro turno seria muito mais fácil de ser consolidada. Se ficar no segundo turno, Bolsonaro e Lula, eu acho que primeiro nós teremos no mês de outubro sangrento. Porque a violência vai ser uma coisa inevitável, quase, dada a fragilidade, a falta de caráter desse grupo que nós nos referimos aqui. Mas eu penso que também existirá a possibilidade, sim, de uma tentativa de um golpe, porque as pessoas acham que o golpe hoje é como eu disse, no general chegando na televisão para dizer que fechou o Congresso. Não, isso está acontecendo com essa fragilização das instituições. É o que está acontecendo. Por isso é que você pega partidos absolutamente insignificantes que vão ter um caminhão de dinheiro de fundo partidário e aí eles querem ficar na disputa por razões inconfessáveis. Essa que é a verdade. Nós estamos aqui discutindo política, nós estamos aqui discutindo o Brasil, estamos preocupados com os rumos do fortalecimento democrático, mas a grande maioria, o Congresso Nacional hoje ele capturou. Eu escrevi a semana passada um artigo que eu dizia isso, assim, o Supremo Tribunal Federal, a história de fazer justiça, é que está segurando a barra desse momento de instabilidade. Se o Judiciário não tivesse tido a coragem de tomar uma série de atitudes, se tivesse feito como fez o Congresso, parte do Congresso Nacional, nós já teríamos claramente um processo golpista muito mais avançado. E esses partidos que estão se disputando aí, não é à toa, não. Isso aí infelizmente, é uma forma grande de receberem muito dinheiro do fundo partidário. E, claro, outras questões, como essas emendas, esse pacote que passou agora, esse caminhão de dinheiro, a forma de distribuição desse dinheiro, é uma coisa absolutamente vergonhosa. O Nassif e Cacai, eu vou colocar uma pergunta, mas vou deixar a Adri ler uns superchats também, para a gente ouvir aqui os nossos internautas, mas eu queria discutir essa questão de um risco de destabilização que o Cacai acaba de dizer. Quer dizer, esse risco de uma tentativa de golpe ou de criar uma grande confusão para chamar as Forças Armadas ou alguém para intervir ou criar o semipresidencialismo, isso está em pauta e a escolha do Braga Neto para vice tem a ver com isso, Nassif e Cacai. Dri, lê os superchats, alguns superchats para a gente. Deixa eu ver aqui. Queria agradecer aqui nova membra chegando, a Márcia Cruz. Bem-vinda, Márcia. O Elvis Alves manda aqui. Bom dia, Adri.
Rovai, Nassif, sou muito fã desse velhinho aí, tô lendo o livro dele sobre a Veja. Velhinho, como pode essa revista ter saído impune? Nojo dessa imprensa. Aliás, comprem o livro do Nassif sobre a Veja, né? Porque aquela foi a grande reportagem que coloca o combate dos blogs, né, independentes contra os veículos da mídia tradicional. Foi ali que se inaugura-se isso. Inclusive, falo na minha tese de doutorado, que virou livro, né, O Novo Ecossistema Midiático, cito isso. A Tereza Domingues. Nassif, a gente não está te ouvindo. Tá no mudo. Aliás, eu vou contar uma história de advogados para o Cacai. Lá atrás, Cacai, em 88, 87, eu denunciei o Saulo Ramos, que era consultor-geral da República. E eu fui processado pelo Saulo Ramos. E meu advogado, era advogado da Folha, era um senhor, um jovem septuagenário, doutor Rangel Pestana. Doutor Rangel Pestana. Doutor Rangel, para me defender, ele ligava de vez em quando para o Manuel Alceu, que era um jovem advogado especializado, já era um cobra, já era um craque nisso aí, para se aconselhar. Olha a humildade dele. Daí, lá para as tantas, teve um acordo entre o Saulo Ramos e o Frias, e eu dancei. Fui mandado embora da Folha. Eu ganhei mais 3 meses, porque eu ganhei o prêmio Oeste, né? E daí, eu fui falar com o Márcio Tomás Bastos, para ver se ele me defendia e tudo. E o doutor Rangel me chamou e falou: você não está gostando do meu trabalho? Eu falei: não, doutor Rangel, é que o senhor é advogado da Folha. Não, eu sou seu advogado. E mostrou uma carta que ele tinha mandado para o Frias, dizendo que não me abandonaria de jeito nenhum. Eu falei: mas, doutor Rangel, eu estou fora da Folha, não tem nem grana para... Mas quem está falando em dinheiro? Fantástico. Ele chegou a ser no hospital, hospitalizado, e saiu do hospital porque até aquele Castelo Branco, que era um ministro do Sarney, ia depor aqui em São Paulo. Esse é um caso. O outro caso, eu sou processado pela Veja. A Veja, quando viu que perdeu a disputa lá, entrou com 5 ações contra mim. E daí conseguiram advogados, a Thaís Gasparian, Samuel McDonald Figueiredo e Marco Antônio Barbosa. Manuel, eu ainda mandei um relatório, falei: Thaís, se o Eurípides, que era o diretor da Veja, me acusar de atacá-lo, eu não posso me defender mostrando que todos esses ataques eram comandados por ele. Se você não pensar como uma estrutura hierárquica, e o próprio Manuel Alceu, eu vou falar com o Manuel Alceu, e ele me diz isso: vou te dar um parecer para unificar as ações aí. A Thaís não levou em conta isso, fez uma defesa, e no meio do caminho, os 3 me abandonaram. Eu estou com condenações enormes hoje, me abandonaram. Então, o exercício da advocacia tem grandes advogados e tem advogados. Bom, vamos para... Deixa eu terminar aqui. Termina aí de ler os comentários. O Gilberto Cruvinel diz: a Tevet, no 2 de julho em Salvador, parecia uma turista americana da Flórida. Da Flórida, pode ser. A Thaís Neves diz: alguém viu o discurso horroroso e apocalíptico da Michelle na Marcha para Jesus? Esse eu não vi, mas eu vi ela comemorando quando o André Mendonça foi ser ministro, né? Falando naquelas línguas. Passou no Senado, né? Maria Mércia Lins, bom dia, um abraço de Campina Grande, Paraíba, tem que ser Lula no primeiro turno, é isso aí. E a Tereza Domingos manda um super sticker. Então, com essa questão do golpe, Cacai, começar por você que fez essa provocação, você acha que isso tem, essa escolha do Braga Neto, esse posicionamento dele preferir uma chapa puro sangue, como da outra vez, essa coisa do partido militar pode levar à tentativa de uma desestabilização? Ganhou o Lula, 51%, 52%, 53% no primeiro turno, mesmo que seja. A confusão no país, e aí vamos ter que recompor aqui. O Braga Neto pode surgir como um líder desse processo? Eu entendo que a colocação do Braga Neto tem essa questão de dar uma demonstração de que não é fácil você vencer uma chapa onde tem um general
e, de certa forma, também sinaliza um apoio mais poderoso aí de parte do Exército, né? Eu acho que quando o presidente conseguiu mudar o comandante do Exército, a partir daí eu fiquei mais preocupado. Eu tenho dito, tenho escrito, tenho debatido que, na verdade, nós temos um golpe em curso, né? Repito, não é um golpe tradicional. O Brasil não é um país, uma republiqueta aqui, onde você vai dar um golpe, como diz o filho do presidente, com um jipe e um soldado. Mas a desestabilização da sociedade, das estruturas democráticas como um todo, isso faz com que a gente esteja com um golpe em curso. Porque, Nassif disse ainda que, de uma forma diferente, e eu concordo, tudo que o Bolsonaro fala, ele fala para um grupo específico que fala de forma estratégica. A gente, às vezes, eu converso com gente, fala, o governo está desorientado. Não, ele trabalha para um grupo específico, ele tem uma estratégia específica. E isso significa acabar com a institucionalidade. Assim, nós temos o ataque que ele fez ao Supremo e ao TSE é uma coisa de uma gravidade ímpar. A gente tem que lembrar que há muito pouco tempo atrás, o ministro Barroso era presidente do TSE, o TSE apresentou uma notícia crimes contra o presidente da República. Isso é uma das coisas mais graves que eu já vi. Mas por quê? Porque a quantidade de ataques indiscriminados, não só às instituições, mas até aos ministros fisicamente. Muito recentemente, o presidente atacou de forma virulenta um ministro supremo. E quando surgiu a famosa inquérito das fake news, que eu acho que ali foi um fator importantíssimo que o Supremo se impôs, porque o ataque às instituições, à época eu fui conversar com alguns ministros, falei, Cacai, nós não podemos dizer tudo que sabemos, mas há em curso um movimento, e aí você tem os financiadores do movimento, já chegaram a descobrir quais parte desses grupos, para poder desestabilizar o país. Isso é um golpe. Se você tem um Congresso Nacional que boa parte dele capturou, o Congresso foi capturado pelo Executivo. Você tem as instituições com uma fragilidade impressionante, quer dizer, como um todo, a saúde, a educação, a cultura. Repito, amanhã vai ver o julgamento dos vetos lá para tentar derrubar os vetos do presidente, que é uma coisa que mobilizou parte da classe artística, mas não mobilizou a sociedade. Então, se você falar em golpe num molde tradicional, eu acho que não tem como ocorrer. O Brasil é um país que tem uma inserção na comunidade internacional muito forte. Passei um tempo agora fora do Brasil. A visão que existe, não precisa ir para lá para ver isso não, mas eu vi de perto. Eu fui fazer uma palestra fora do Brasil. A visão que a academia tem, a visão que o mercado tem, a visão que os empresários têm do Brasil hoje é uma visão catastrófica. O Brasil perdeu completamente a credibilidade internacional. Então, tudo isso faz com que eu use essa expressão de um golpe em curso permanente, né? Você veja bem, na época da Covid, da pandemia, o ministro Lewandowski do Supremo tomou algumas atitudes que fez com que nós tivéssemos uma possibilidade de enfrentamento, porque o ministro da Saúde não fazia. Então, Renato, eu acho que, infelizmente, a gente ficar esperando um golpe. Eu não acredito que, por exemplo, as eleições possam ser questionadas de uma forma de ruptura institucional violenta. Não acredito, não. Mas elas podem ser inviabilizadas quase. Quem é que são responsáveis pela segurança das eleições? Quem é que vai levar as urnas e cuidar da segurança dessas urnas nesse Brasil com essa quantidade de municípios? Você imagina a complexidade que é você ter uma eleição no Amazonas, que tem que ir de barco. Então, esse tipo de desestruturação para levar a um caos institucional, eu não tenho dúvida que eles não têm nenhum pejo em fazer. Eles não têm dificuldade de fazer. E, para isso, você colocar um general na vice, é claro que é uma coisa que dá uma certa insegurança. Nós temos que ver, quando a gente fala em democracia, eu participei de um debate agora em Lisboa, é difícil você discutir democracia num país como o Brasil. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome diariamente. Temos 158 milhões de pessoas com insuficiência alimentar, ou seja, não sabe se vão almoçar ou se vão comer o suficiente no final do dia. Que democracia é essa? Nós aqui temos condições de debater democracia. Mas a realidade brasileira hoje já é um caos institucional. Os tribunais superiores, ainda que resistindo, repito, eu acho que o Supremo Tribunal está fazendo
um papel importante de resistência, mas com frequentes ataques, com frequente desmoralização. Olha, essa tentativa de dizer que o artigo 142, eu bato sempre nessa tecla, fica até meio chato, mas isso é gravíssimo, porque cooptou pessoas importantes do mundo jurídico, advogados e advogados. Assim tem toda a razão. Então, eu não acredito num golpe tradicional. Até porque, assim, outro dia alguém falou comigo, mas se colocarem os tanques nas ruas? Os tanques não têm nem como estarem nas ruas, que o Brasil está sucateado, né? Passamos vergonha no último 7 de setembro ao ver aquelas máquinas que andavam nas ruas de Brasília. Mas eu tenho uma preocupação com isso, é a quebra da institucionalidade. Com o enfraquecimento do Congresso Nacional, com a divisão do Congresso Nacional, passa hoje pelo Congresso Nacional os maiores absurdos que poderia imaginar. E a quebra da institucionalidade como um todo. Estão fazendo com a cultura. Então, nós não teremos muito como resistir se nós tivermos esse enxugamento daquilo que eu chamo das pessoas que pensam e que sustentam o Brasil. As instituições também. Por isso eu dou tanto valor ao papel do judiciário. Talvez por ser advogado e por acompanhar um pouco mais de perto aquilo que está acontecendo no Brasil. Nós estamos em curso um golpe, das mais diversas formas. Seja através dos 33 milhões passando fome, dos 158 milhões que não sabe se comem, de um país completamente dividido. Então, esse meu medo é esse enfraquecimento das instituições. A gente tem que levar em conta aí também as milícias que foram armadas nesse período, inclusive com a complacência do Exército. A Folha trouxe uma matéria esse final de semana mostrando a maneira como o Exército desorganizou todo o sistema de identificação de armamentos aí. É uma coisa escandalosa. Gravíssimo. Você pega o Exército, o monopólio da força tem que ser do Exército, é uma das poucas atribuições do Exército, e ele deixou das mãos das milícias aí. Esses clubes de caça e tiro aí, estimulados pelo bolsonarismo. O filho outro dia falou, não podemos controlar se eles saírem aprontando coisas aí. E esse vai ser mais um fator também de tentativa de criação de caos aí nas eleições. Né? Isso é importante, né? Há um ponto fundamental aí. Eu ouvi um videozinho, ouvi um vídeo do Bolsonaro, que, como ele tem um nicho específico, como você bem disse, para falar. Ele falando assim, é bom que vocês saibam que o Lula está dizendo que se ele for eleito, ele vai fechar os clubes de caça para abrir bibliotecas. Então, assim, aquilo que seria, em tese, uma propaganda para o Lula, ele fala para o grupo dele como se fosse uma grande ameaça. Nós temos hoje 1.400.000 armas nas mãos de civis, oficialmente. Isso é mais do que tem a segurança oficial do Estado em número de armamento. Eu estou no Rio de Janeiro agora, e devo me encontrar com o Freixo, que tenho conversado bastante com ele sobre o Rio. O Freixo me deu um dado que é assustador. 65% do território do Rio de Janeiro está nas mãos da milícia. 15% nas mãos do tráfico. Ou seja, 20% que sobra são os monumentos e a praia. Então, nós temos hoje, aí você tocou num ponto fundamental que eu não tinha falado aqui, quando você fala em golpe, é isso que nós estamos acontecendo. Quer dizer, houve uma tentativa, um ano atrás, você se lembra, de passar uma legislação para mudar a polícia militar para o comando do Palácio Planalto. Felizmente, não, os governadores se organizaram para não passar. Porque você, com uma milícia, com a população armada, com essa falta de estrutura, nós já vivemos esse tal golpe em andamento. Deixa eu só mostrar um meme aqui, que é muito bom. Olha só. Visitando um clube de tiro no governo Lula. Aí. Exatamente. Nassif, o papel do Braga Neto, você acha que ele pode ter um papel central na desestabilização? O Braga Neto eu acho que o primeiro objetivo do Bolsonaro foi colocar alguém pior que ele na vice-presidência para se blindar contra tentativas de impeachment caso ele fosse eleito. Porque se entra uma pessoa normal lá... Agora, o Braga Neto, eu tenho escrito há tempo sobre isso, o Braga Neto é a pior parte aí, digamos, do golpismo das Forças Armadas. O Braga Neto, ele serviu no Haiti. Ele volta do Haiti
ele tem aquele absurdo de ser o interventor militar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Sendo que a Constituição diz que, em caso de operações de defesa da lei, da ordem, aí você tem que ter. O chefe tem que ser um civil. No Rio de Janeiro, ele fez uma compra de coletes de uma empresa dos Estados Unidos. Essa compra foi bloqueada depois pelo TCU. Essa empresa é de um venezuelano radicado nos Estados Unidos, que tempos depois participou diretamente do atentado que matou o presidente do Haiti. Ou seja, as ligações dele são com uma ultradireita militar que se articula em torno de alguns pastores evangélicos, tudo que aparece muito nitidamente na questão das vacinas aí, naquele golpe das vacinas. Né? As declarações dele são sempre no sentido de melar as eleições. Né? Então, ele é, efetivamente... E tem um ponto central aí, que ele é o cara que sela o pacto entre Bolsonaro e o general Vilas Boas em cima do caso Marielle. Nós contamos essa história lá. Ele assume a interventoria no Rio de Janeiro. Você tinha duas pessoas profundamente contra aquela intervenção, que era o Bolsonaro e o Hamilton Mourão. E contra por quê? Porque achavam que aquilo fazia parte de um acordo do Vilas Boas com o Temer, visando a reeleição do Temer. Porque daí você teria uma eleição sem Lula. Então, eles dão declarações bombásticas contra a intervenção. Uma semana depois, você tem um atentado que visa melar a intervenção, que é a morte de Marielle, que coloca em xeque o Braga Neto. O Braga Neto começa a investigar o assassinato, tempos depois diz que já tinha acesso, já tinha informações sobre tudo que estava acontecendo, daí se cala. Quando chega janeiro, ele sai, acaba a intervenção, e o Braga Neto, de repente, se torna o ministro mais forte do Bolsonaro, o chefe da Casa Civil. E você tem o famoso discurso do Vilas Boas, quando é visitado pelo Bolsonaro, que fala: a democracia no Brasil, nós devemos a você, ao Sérgio Moro e ao Braga Neto. Então, houve um pacto nítido ali, que sela a aproximação do Bolsonaro com o Vilas Boas e essa parte golpista do Exército, em torno da apuração da morte da Marielle. Então, por isso que eu acho que o Braga Neto é uma figura referencial quando se fala em tentativa de golpe. Tudo bem. O Cacai parece que tem que sair, né, Cacai? Está com compromisso. Mas a gente já está encerrando mesmo. Eu ia pedir para você o teu destaque final, para o Nassif o destaque final, e aí eu faço o Fala Rovai daqui a pouco, aqui no final do programa. Cacai. Eu primeiro agradeço, peço desculpa, realmente eu vou ter um compromisso agora, eu tinha me esquecido dele, mas eu acho que nós temos que estar atentos. Esses debates são importantes por causa disso, porque eu acho que tudo que está acontecendo nos dá uma intranquilidade muito grande, né? Quer dizer, não acho que a eleição está ganha, do meu ponto de vista, a gente tem que ganhar essa eleição a cada dia, das mais diversas maneiras, a partir de debates que a gente possa fazer, cada um fazer o seu papel, e a preocupação com a institucionalidade. Realmente, esse debate que eu participei em Lisboa agora foi muito centrado nisso, a necessidade de você fortalecer os poderes constituídos, porque, olha, é o que eu disse uma vez da tribuna, quando o julgamento daquela ação ADC, que eu nunca pensei, da presunção de inocência, eu nunca pensei em dizer isso, mas hoje, ser revolucionário no Brasil é cumprir a Constituição, é manter o que está funcionando. Obrigado a vocês, peço desculpa, abraço. Obrigado, grande abraço. Obrigada, Cacai.